Bom dia, boa tarde, quarto ano! Chegamos na quinta-feira, hoje verificação de jogo de história, hein? Estudaram? Vamos lá? 17 de dezembro de 2020. Vamos começar nossa aula hoje por revisão de multiplicação de números decimais, da página 294. E vocês vão fazer as atividades da página 298 e 299. Lembrando que tia Mônica aqui vai dar um reforço do que vocês já têm no livro, tá bom? E marque a presença de vocês na nossa aula. Estou chegando. Se preparem que a nossa aula de revisão vai começar. As operações com números decimais estão presentes em nossas atividades cotidianas, desde a hora que acordamos para ir ao colégio, as horas, o preço do lanche, a quantia em dinheiro que você leva para a escola, o valor do combustível no posto de gasolina e até a nota que você tirou na prova são representadas por números decimais. Saber realizar as operações com esses números são importantes para resolver problemas diários que aparecem em nossas vidas. Vejamos como proceder na multiplicação de números decimais. Temos dois casos. Primeiro caso, a multiplicação de um número decimal por um número natural, que é o seguinte: Sabrina comprou 4 chocolates, número natural, ao valor de R$ 1,75, número decimal. Cada. Quanto Sabrina gastou? Então, o que é que eu faço? Solução. Se cada chocolate custou R$ 1,75, vamos utilizar o algarismo da multiplicação para determinar o valor da compra de Sabrina. Então, eu boto 1,75 vezes 4 das duas casas decimais. Ó. Como aqui o 4 ele não tem casa decimais, ele é um número inteiro, então eu não vou contar a quantidade de números que eu tenho após a vírgula do 4, mas eu vou contar do número decimal. Eu tenho 1, 2, tá vendo? 1, 2. Então, é a quantidade de casas que eu vou contar para poder colocar a vírgula. Então, eu tenho 5 vezes 4, 4 vezes 5, 20. Fica 0, vai a 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Fica o 0, sobe 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Aí eu conto, ó, a vírgula 1, 2. Por que aqui? Porque aqui não é número decimal. Então, eu conto 1, 2, vírgula. Resposta: Sabrina gastou R$ 7. Observe que o número de casas decimais presente no resultado é o mesmo. Tá vendo? Por que é o mesmo? Porque aqui o 4 é um número inteiro. Segundo, multiplicação de número decimal por número decimal, ou multiplicação de decimal por decimal. Dona Maria foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de carne. Se o quilo de carne estava custando R$ 7,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? Então, ó, R$ 7,80, que é o preço, vezes 1,5 kg. Então, eu vou sair multiplicando, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vai a 4. Fica 4. 7 vezes 5, 35. Com 4, 39. Todo número multiplicado por 1 é 1. 1 vezes 0. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 7, 7. Passo e faço a conta mais. Então, 0, 0. 9 mais 8, 17, vai a 1. 3 mais 1, 4. 4 com 7, 11. Observe que a quantidade de... Olha, aí eu conto, ó. 1, quantidade de números que tem atrás da vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3, vírgula. Observe que a quantidade de casas decimais na resposta é a soma da quantidade de casas decimais dos dois números que foram multiplicados. Quando o 0 é o último algarismo da parte decimal, ele tem o valor, portanto,
R$11.700, R$11,70. Resposta: a compra de Dona Maria ficou em R$11,70. Observações importantes. Quando multiplicamos decimal por natural, a quantidade de casas decimais na resposta é a mesma do número que foi multiplicado. Quando multiplicamos decimal por decimal, a quantidade de casas decimais na resposta é a soma das casas decimais dos dois números que foram multiplicados. Agora, em seu livro, responda as questões das páginas 289 e 299, 298 e 299. Sexto, identifique, descreva e registre duas situações do cotidiano nas quais é possível identificar a multiplicação entre números decimais. Sétimo, escreva um problema envolvendo a ideia indicada da multiplicação com fatores cujos números sejam decimais. Para isso, insira no enunciado cada um dos trechos apresentados. Faça a resolução do problema. A ideia de quantas vezes se repete. Trecho, repetição de parcelas iguais. B, ideia de multiplicação comparativa. Trecho, sabendo que o triplo, quantas vezes? Então, você vai concluir o enunciado, tá? Leitura, escrita e resolução de problemas. Primeiro, numa competição de salto em distância, os 3 primeiros colocados tiveram que dar mais 3 saltos cada um para a definição do vencedor. Observe o registro dos saltos. Então, a tabelinha. Atletas, primeiro, segundo, terceiro saltos. Aqui eu tenho o valor do primeiro atleta, do segundo e do terceiro. Tá vendo? Eu tenho os valores. Aí eu pergunto: qual foi o atleta vencedor da prova e qual foi a distância do seu salto? Aí você vai olhar para a tabela para poder responder. Qual foi o segundo colocado e qual foi a distância de seu salto? Volto para a tabela para poder responder. Qual a diferença entre o melhor salto e o pior salto de cada atleta? Completa o quadro abaixo. Então, para isso, vocês vão voltar nessa tabela aqui para preencher esse quadro, que até já deixou aqui a dica, ó. Colocação, melhor salto, pior salto, diferença entre o melhor e o pior. Primeiro atleta, ele teve o melhor salto e foi 7,84, pior salto 7,39. Então, eu vou subtrair os valores para dar o total. D. Qual dos 3 atletas obteve a melhor média considerando os 3 saltos? Beijos do Papai Noel e de Tia Mônica. E até daqui a pouco no nosso segundo momento com história. Vamos lá? Espere que eu volto já, hein? Se não fizer a verificação de aprendizagem, ainda tá tempo.